Sintaxe do PHP. Hoje a gente vai ver aí como que funciona a sintaxe aí do PHP no nosso curso completo aí de PHP moderno em 2025. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final. Meu nome é Gleison e hoje eu vou trazendo para vocês aí a nossa primeira aula aí do nosso curso aí de PHP moderno. Então hoje a gente vai falar aí sobre a sintaxe do PHP para que vocês possam entender aí como que funciona e a gente vai ter o contato aí com o nosso primeiro script PHP. Então vamos lá para o código para vocês poderem ver. Então eu estou aqui com o meu VS Code aberto. Então o primeiro passo aí para a gente poder começar a trabalhar é criar um arquivo. Então eu vou vir aqui na lateral esquerda aqui. Eu vou clicar com o botão direito, vou clicar aqui em New File, e aí a gente vai colocar o nome do nosso arquivo, tá? O nome do nosso arquivo, geralmente o primeiro arquivo de todo o projeto PHP se chama index.php. Isso geralmente é utilizado na web. Então, se você estiver ali, né, montando uma aplicação para colocar disponível na web, ou estiver utilizando algum framework, a gente chama isso de ponto de entrada, né, o entry point da sua aplicação. Em PHP, costuma ser index.php. É óbvio que é possível usar outros nomes, mas a gente vai seguir a nomenclatura. Então, vou colocar aqui index.php. Ele vai abrir aqui para a gente. E aí a gente vai começar a digitar aqui o nosso código PHP. Importante, quando você estiver aí trabalhando com o PHP, é muito importante que aqui na parte de baixo você verifique como que está configurado aí o seu VS Code. Então, essa primeira opção aqui é o VS Code. Como a gente criou um arquivo .php, ele já reconheceu que a gente vai trabalhar com PHP. Então, tudo que ele vai sugerir aqui, todas as verificações que ele vai fazer com base em PHP. Se você quiser mudar aqui, por exemplo, para outra linguagem, vamos supor que eu mude para C. Se eu digitar um comando C aqui, né? Então eu vou digitar aqui o include, por exemplo. Se eu tivesse o plugin do C instalado aqui na minha máquina, né, no meu VS Code, ele já deixaria isso aqui colorido, já daria sugestões de códigos em C. No meu caso, a gente está trabalhando em arquivo PHP, então importante, né, que aqui esteja como PHP. Aqui o próximo item é o retorno de carro, né? Isso daqui tem a ver com o Enter. Quando você dá um Enter, né, no Windows, ele adiciona dois caracteres, né? Ele adiciona um /R e um /N. Isso daqui funciona da seguinte forma. Quando você dá um Enter aqui no seu texto, tá? Então cada um desses Enters que eu dei, eles não são visíveis. Porém, eles são um código que o computador tem que entender. No caso do Windows, esse código ele é um /R, /N. Esse daqui é o padrão Windows, que é esse CRLF. No caso do Linux, né, é somente o /N, que é esse LF que tem aqui. Qual que é a diferença que isso daqui vai fazer? Se você digitar todo o seu código como LF e abrir depois em outro aplicativo que está como configurado para Windows, pode acontecer dos seus enters saírem do lugar. Então você escreve um texto em um lugar, daqui a pouco quando você vê ele está todo torto. Isso tem a ver com a forma com que você trabalha aqui. Então, importante, sempre que você estiver em um projeto, certifique-se do tipo que você vai utilizar. Então, se você vai utilizar LF, é LF para o projeto inteiro. Garanta que todos os desenvolvedores do projeto utilizam LF. Se for CRLF, garanta que todo mundo utilize o CRLF. Existem ferramentas que você coloca, né, aí dentro da sua aplicação que elas ajudam a que você já tenha isso aqui configurado. Inclusive, existem algumas extensões aqui para o VS Code, né, que você configura. Aí, quando a pessoa abre o VS Code, ela já tem aquela extensão instalada, ela já lê e automaticamente ela já cria aqui os arquivos com a tipagem correta. E quando a gente trabalha com Git também, né, o Git também já tem uma opção ali onde você configura que ele já faz essas conversões para a gente. Mas aqui no caso, a gente, para ficar mais fácil, como eu estou trabalhando no ambiente Windows, eu vou utilizar a quebra de linha Windows mesmo. O próximo item que a gente tem aqui é a codificação, né? Quais caracteres esse código que eu vou digitar aqui vai estar. Isso daqui tem relação principalmente com acentos, tá?
A gente utiliza hoje em dia o UTF-8 porque ele tem suporte a praticamente todos os caracteres de todos os idiomas estão dentro do UTF. Se você colocasse aqui uma outra codificação, por exemplo, a ISO 88591, que é o padrão, é um dos padrões, né, o padrão ISO, né? Esse padrão aqui ele já não tem vários acentos, então você pode ter problema com acentos e tudo mais. Então, geralmente, quando você estiver fazendo desenvolvimento de software, você vai estar trabalhando aí principalmente com arquivos em UTF-8. Essa é a convenção. Antigamente existiam outros formatos, e aí o que acontecia? Você, por exemplo, se você usasse o 88591 e você colocasse, por exemplo, uma C cedilha, se a pessoa abrisse esse arquivo em um outro programa que não tivesse esse 88591, o caractere, ao invés de aparecer, o caractere apareceu interrogação, apareceu um quadradinho branco, né? Então apareceram umas coisas toscas. Então, graças ao padrão UTF-8, a gente já não temos esse problema hoje em dia. Então, mantém o UTF-8. E aqui tem a ver com toda vez que você der um Tab aí no seu teclado, né? O Tab é a tecla que tem uma setinha para cada lado no mesmo botão, quanto que ele vai avançar para frente, ó. Então, toda vez que eu aperto o Tab, ele dá esse avanço aqui. Esse avanço ele é medido por aqui. Então, o meu Tab, toda vez que eu dou um Tab, ele usa espaços. É como se eu estivesse dando espaços no meu teclado e 4 espaços. Eu posso trocar, por exemplo, para 2. Quando eu dou um Tab, já a quantidade diminui, né? Se eu não quiser que sejam espaços, eu poderia colocar aqui, por exemplo, que fossem tabs, né? E aí teria aqui o tab. Então, importante, mesma coisa. Estiver trabalhando, padronize. Se vai usar espaços, todo mundo usando espaço. Se vai usar tab, todo mundo usando tab. Então, aqui no nosso caso, eu vou deixar aqui espaços mesmo. Vou deixar o 4. Geralmente é o padrão que a gente usa para PHP. E aqui como que funciona para você criar um script em PHP. Basicamente, na primeira linha do seu script, ou onde o PHP tem que começar a interpretar, tá? Então, eu poderia escrever qualquer coisa aqui. Escrever qualquer coisa. E eu quero que o PHP ele comece aqui a partir da linha 3. Então, o que você faz? Onde você quer começar seu script, você vai abrir um sinal de menor que, vai colocar aqui uma interrogação e vai escrever PHP. Tá? Onde que finaliza? Finaliza onde tiver uma interrogação e um sinal de maior que. Então, isso daqui serve para dizer onde começa meu código PHP e aonde termina meu código PHP, tá? Porém, isso daqui você só precisa usar esse fechamento se isso daqui for, por exemplo, um arquivo HTML. Então, vamos supor que eu escrevi aqui, né? Então, eu vou criar aqui, por exemplo, só um exemplo aqui, eu vou criar aqui a página.html. Vamos supor que eu escrevi aqui, né? Deixa eu colocar aqui. HTML5. Então, vamos supor que eu quero que o título do documento aqui, o PHP consiga interpretar. Então, eu poderia vir aqui e colocar aqui, ó, né, PHP e tudo mais. Opa. Então, entenda que essas tags, tá? Deixa eu só voltar aqui, ó. Então, aqui no caso, para ele interpretar, né, seria assim. Pronto. Então, dessa forma, eu consigo misturar HTML, certo? Com o meu PHP. Então, Então, vou deletar aqui, ó, meu arquivo. Se você quiser misturar o PHP com alguma outra coisa, você precisa dizer aonde o PHP está começando e aonde ele está terminando. Mas, se você estiver trabalhando com um arquivo que é só PHP, você pode colocar só lá no início e não precisa fechar, que já vai funcionar, tá? Então, a gente vai trabalhar dessa forma, que a gente vai aprender aqui. Por enquanto, a gente vai aprender a sintaxe, a gente não vai trabalhar com HTML misturado ainda. Então, beleza. Isso daqui é como se inicia um arquivo PHP. O arquivo PHP, ele funciona da seguinte forma. Então, os comandos aqui do PHP, como que funcionam? A gente vai digitar os comandos em letras minúsculas. Então, por exemplo, if, while, do, else e outros comandos da linguagem, a gente vai digitar em letras minúsculas, tá? Essa é a sintaxe do PHP. Vou ver se eu deixo para vocês aqui uma listagem
dos principais comandos aí da linguagem PHP, tá? E esse comando a gente vai aprender com o tempo, então não precisa se preocupar por enquanto. O importante é você entender os comandos que forem da linguagem, a gente utiliza aí com letras minúsculas. Outra coisa, o PHP ele trabalha com o que a gente chama de escopos, né? Os escopos, eles são delimitados pelas chaves. Então, você vai ver muita coisa dentro do PHP que vai ter aqui chave. Então, por exemplo, esse comando aqui, né? Então, deixa eu só colocar ele assim. Esse comando aqui, ele inicia aqui nessa chave e termina nessa chave. Tudo que eu colocar aqui dentro, vai fazer parte dessa chave. Ou seja, tudo que eu coloco aqui dentro vai ser executado quando esse código chegar aqui, nessa chave. O que está aqui fora é outra coisa. Isso daqui vai servir para você poder saber na hora de declarar uma variável, por exemplo, que a gente vai ver ainda com calma, não se preocupa com isso por enquanto. Então, quando a gente for declarar uma variável, onde que eu declaro? Eu declaro ela aqui em cima? Eu declaro ela aqui dentro? Qual a diferença de eu declarar ela aqui fora e de eu declarar ela aqui dentro? O que isso muda na nossa vida? Tá? Então, isso daqui é o delimitador de escopo do PHP. Então, a gente vai encontrar dentro do PHP, basicamente tudo vai estar ali entre chaves. Então, por exemplo, aqui uma classe user vai ter uma chave, aqui eu vou ter o conteúdo da minha classe. Então, por exemplo, vou ter a minha function. E aí eu vou ter aqui a chave da minha function. Então, veja que o sinal de chaves, ele determina aí o que a gente chama de escopo, tá? Então, o escopo da minha... Então, por exemplo, aqui é uma função, né? Então, o escopo da minha função, o escopo da minha classe, o escopo do meu comando, né? Do meu script aqui. Então, isso daqui é a forma com que o PHP se orienta. Ele é baseado aí, principalmente na linguagem C, né? Que utiliza-se dessa forma. Se você já estudou Python, por exemplo, em Python a gente não usa, por exemplo, a chave, né? Ao invés de colocar a chave aqui, eu dou um tab e escrevo o meu comando aqui. Então, cada linguagem tem sua sintaxe, a do PHP é baseada aí em chaves, tudo bem? Outra coisa também, todos os comandos do PHP, eles terminam em ponto e vírgula, tá? Esse é a sintaxe. Então, todo comando do PHP, ele termina em ponto e vírgula. Eu posso ter um comando que usa mais de uma linha, mas lá no final da linha tem que ter um ponto e vírgula. O ponto e vírgula serve para o PHP entender, olha, é aqui que finaliza esse meu comando. Então, o comando ele pode ter mais de uma linha ou ele pode ter uma única linha, mas desde que no final desse comando você tem um ponto e vírgula. É através do ponto e vírgula que o PHP vai saber aonde está terminando e onde está terminando uma coisa e onde começa outra coisa. Se você não colocar o sinal de ponto e vírgula, vai dar erro aí na hora de você rodar seu script. Como faz para rodar um script no PHP? Então, você vai abrir aqui o terminal, certo? Se você não sabe como abrir esse terminal, né, você pode apertar aí Ctrl J no seu teclado para abrir o terminal. Ou você pode vir aqui em cima, nesse ícone aqui perto do xizinho, nesse Toggle Panel aqui, ó, que ele vai abrir o painel. E para você rodar, basta você digitar PHP e o nome do arquivo que você quer rodar, e ele vai rodar para a gente. Se tiver algum erro no seu arquivo, então, por exemplo, vamos supor que eu apaguei esse ponto e vírgula. Então, eu vou rodar, o PHP ele vai dizer aqui, ele vai dar um erro, né, de parse, ele vai dizer assim, olha, teve um erro e tal, lá na linha 4. Eu venho aqui na minha linha 4 e ele vai dizer assim, olha, o erro está dizendo aqui, ó, sintaxe erro. Esse if não era esperado aqui, certo? Ou esse if aqui não era esperado, eu estava esperando uma vírgula ou um ponto e vírgula. É o que o PHP está dizendo aqui, ó. O if não era esperado, eu esperava uma vírgula, um ponto e vírgula. E o erro está na linha 4. Aí você vai falar, mas na linha 4 não era onde deveria estar o ponto e vírgula. Geralmente, quando dá erro do PHP de parse, na maior parte das vezes, costuma ser sempre numa linha antes.
Então, se deu erro na linha 4, geralmente o erro é na linha 3. Mas é possível também que o erro, vamos supor, seja na linha 10 e ele mostre o erro dizendo que lá na linha 20. Então, tudo vai depender de como que o PHP interpretou e, óbvio, de como o seu código foi escrito. Tá? Mas é super importante. Então, aquelas extensões que a gente fez aí na aula passada, né? Então, se você ainda não viu a aula passada, assista, que eu mostro quais extensões eu uso aqui no meu VS Code. Mas no caso aqui, ela já está me dizendo aqui, ó, que está errado, tá vendo? O mesmo erro que o PHP mostra aqui, ela mostra aqui para mim, ó, e aí eu já consigo vir aqui e corrigir o problema sem precisar rodar o meu script. Mesma coisa, se eu tirasse essa chave aqui, né, ele daria erro aqui, ó, tá? E aí, na hora de rodar, ele também não roda, ele dá erro aqui, ó. Deixa eu limpar aqui. Então ele fala assim, ó, tem uma chave que não está dando match, né? Ou seja, ela está só aberta e não, ela está só fechando e não tem ninguém abrindo, ou vice-versa. Então, é interessante isso. Outra coisa, se você tiver em dúvida, né? Uma das vantagens daquela extensão que eu mostrei para vocês, quando você clica em uma chave, ela já marca onde ela começa e onde ela termina. Então, aqui é o parzinho. Começa aqui, já marcou aqui esse quadradinho em volta, terminando aqui. Se eu clico no parênteses, ó, mesma coisa. Ó. Eu clico no parênteses, ele fala, ó, os parênteses, né, vou até dar espaço aqui, ó, começa aqui e termina aqui. Então, é uma forma bem interessante aí, né, de você colorir aqui, né, de você trabalhar com essa forma. Além disso, pode ver que os parênteses aqui, eles vão ficando com cores diferentes. E existem umas extensões que você pode instalar que faz com que os seus parênteses fiquem ainda mais coloridos. Então, por exemplo, vou até mostrar uma para vocês aqui, ó. Então, se a gente digitar aqui nas extensões por brackets, a gente tem essa extensão aqui, ó, Rainbow Brackets. Deixa eu ver. Essa daqui está desativada. Então, vou colocar essa versão aqui. Essa versão aqui está dizendo que ela já não deveria mais ser usada, tá? Foi descontinuada. Vou instalar aqui, ó, essa extensão. Então, só esperar aí um pouquinho. E aí, quando eu clico aqui, ó, né, ó, reparem que agora as minhas chaves mudaram de cor, tá vendo? E aí eu consigo ver aqui de uma forma mais fácil. Aí existem várias extensões que você pode estar utilizando, tá vendo? Cada extensão pinta de uma cor. Tinha uma outra, tem algumas extensões que ela, além de pintar, né, eu vou ver se eu acho para deixar para vocês. Além dela pintar aqui, né, a chave, ela pinta também o fundo aqui, né? Então, ao invés de aqui você tá vendo esse cinza, né, do meu VS Code, mas aqui ela pinta, né? Então ela pinta cada pedaço de uma cor, fica super colorido. Para quem tá começando, às vezes pode ser que ajude, né, na hora de você fazer seu código. No meu caso, eu particularmente não gosto muito, né, dessas extensões, então eu acabo não usando aqui, ó, as extensões, mas se você tiver tendo problemas aí, você está achando que está tendo dificuldade com os chaves, com os parênteses, é só dar uma olhada nessas extensões que tem extensão para todo tipo de gosto, tá legal? Então, essa daqui é a aula de hoje, coisinha bem simples. Próxima aula a gente já começa aí a programando mesmo no PHP, então a gente vai começar aí a falar sobre alguns comandos básicos da linguagem e introdução aí sobre variáveis, e até a próxima aula.